Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, seu amigo game designer, e estou aqui, claro, com o meu amigo Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Sou companheiro de aventura das pessoas, é isso mesmo. Sou amigo dos ouvintes, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu tô falando, Pietro. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez, pessoal. John, você, sendo companheiro de aventura das pessoas, você teve um líder que ajudou você no começo. Você tem um companheiro dessa sua aventura, esse guia nessa sua aventura. E temos ele aqui hoje, não é? Exato. Mais um dos nossos amigos, né? Vamos falar a verdade. E agora estamos aqui com o nosso amigo Thiago Nagaoka. E aí, Ti, tudo bem? E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Tô bem aqui. Porra, legal, tá viajando aí, né? Que a gente tá sabendo. Que beleza, hein, meu? Acho que essa é a vez que a gente está gravando com maior fuso de distância entre uma pessoa e outra, porque a gente está começando às 6 da manhã e o outro às 11 da noite, então é isso. E eu às 6 da tarde, então deve estar uma loucura, né? Sim, sim. Eu tô aqui aproveitando os benefícios do trabalho remoto, trabalhando aqui de outro país, É um nômade digital, né? Bonito, né? Que legal. basicamente. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente tem um recadinho legal aqui. O GD de Bolso está participando da premiação MPB. E você deve estar se perguntando, MPB tem alguma coisa a ver com música brasileira? Mas não! O GD de Bolso está participando da premiação Melhores Podcasts do Brasil, MPB. Então, se você quiser votar na gente e dar essa moral pro GD de Bolso, é só entrar no site premiompb.com.br/votar, que lá você pode votar na gente na categoria Educação, porque é a que fez mais sentido a gente estar participando, pra gente ganhar uma moral e um pouco mais de divulgação, e a gente agradece muito essa votação de vocês. Então entra lá, premiompb.com.br/votar, educação, e vota no GD de Bolso. Valeu! Bom, Ti, já para as pessoas que estão ouvindo agora, provavelmente vocês viram o título, mas a gente vai falar sobre liderança técnica. E para começar, eu queria que você joga na cara desse povo o seu currículo pra gente. Então conta um pouquinho de você, o que você já fez na vida aí, o que você faz agora, só para a galera se situar. Legal, tá bom. É, da minha experiência, assim, tem bastante coisa que eu fiz, né? Mas falando sobre o profissional, eu sou formado em ciência da computação pela USP, né? Eu me formei como programador. E a área de jogos foi uma da área que acabou me interessando, né, durante a minha graduação, e eu acabei buscando isso. Eu acabei entrando na TEP, de estagiário ainda, nem tinha terminado a faculdade, né, então eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, Que legal. e eu comecei a fazer a minha carreira na própria TEP, né. Eu trabalhei muito tempo lá como desenvolvedor de jogos pequenos, né, jogos casuais, e eu fui crescendo dentro da própria empresa. Então, passei a liderar um time pequeno, coisa de um dev, dois devs, até ganhar a gestão de um time maior. Cheguei a ser o líder da área de desenvolvimento da empresa, quando a empresa estava super grande, né? A gente chegou a ter uma área com cerca de 32 devs, né? Foi uma Uhum. coisa gigantesca, né? Inclusive o John fazia parte desse time, né? Total. E era bem legal, né? Muito. E eu passei a trabalhar como. Eu acabei deixando um pouquinho de lado o desenvolvimento e acabei trabalhando mais como liderança, né? Virei coordenador, depois eu virei o gerente da área técnica da empresa. Depois eu passei a trabalhar na Spaceship Games, né? Primeiro como gerente técnico, e depois eu fui migrando para uma área mais de produto também. Hoje eu trabalho como Game Director de um dos projetos, né? Então, eu tenho um viés técnico nas decisões que eu tomo, porque a gente trabalha num jogo antigo da empresa, né? Então, é um jogo que tem bastante código legado, tem bastante decisões sobre imigração, sobre manutenção que a gente faz. Então, calhou bem para eu estar cuidando do projeto como um Game Director, tomando decisões de produto muito mais do que técnicas mesmo. Hoje eu trabalho com um líder técnico, que é o Fred. Acho que você Que trabalhou com ele legal. também, né, John? Sim, sim, legal demais, gente boa.
O Fred hoje está como líder técnico do time desse meu projeto, que é o Bid Wars 2, né? Uhum. E eu acabei virando mais o Game Director. Então hoje eu tenho trabalhado mais como o, o responsável pelo produto, né? Mas ali com viés bastante técnico dentro do que eu faço hoje. Pô, que legal. Bom, e você tem, é isso, né? A gente está comentando aqui, você tem muita bagagem técnica, porque você já passou por muita essa experiência de liderar time, de crescer dentro da empresa e ser essa figura da liderança técnica, né? Coordenar. Você era o coordenador dos coordenadores, né? Eu lembro muito que tinha até o tio, o Jerry, muita gente que já passou por. Trabalhou com Aham. a gente, né? E você era essa figura de liderança, né? E a gente quer bater um papo com você sobre isso, sobre a experiência de se tornar um líder técnico, sobre o dia a dia de uma liderança técnica e, claro, também comentar um pouco mais desse lado agora seu indo para diretor, né? Mas ainda assim com esse viés técnico que todo game cientista da computação, até eu, né, como game designer, eu fico, entendi, mas como é que foi o loop que o cara fez para fazer aqui via código, né? Muito massa. Mas vamos lá, vamos lá. Ti, primeira perguntinha, a gente sempre gosta de dar um passo para trás para a galera que realmente nunca ouviu falar disso, está entrando na indústria agora. E eu queria entender um pouco com você o que que faz essa figura, né? O que que um líder técnico faz, na sua essência? Todo líder técnico faz o quê? Legal. Acho que é importante falar primeiro que antes de ser um líder técnico, precisa entender o que que é ser um líder, né? Uhum, E é uma coisa que eu falo assim, pessoal, o líder, ele deixa de ser uma coisa muito ligada a cargo, tá? O líder, ele surge de forma situacional, né? Então, a gente pode ter líderes dentro de um time, de um grupo, de uma equipe, que não necessariamente ele tem um cargo superior, mas é uma pessoa que se destaca no sentido de motivar, organizar e prover maneiras de que um objetivo seja alcançado, né? Então, perfeito. assim, eu conheço muitas pessoas que têm o papel de um líder, e aí pode ser técnico ou não, mas em geral, dentro de um time de desenvolvedores, vai ser técnico, né? Mas que ele tem essa aptidão de levar todo mundo para o mesmo caminho, né? Para um objetivo em comum. Isso pode acontecer em várias situações, né? Então, você pode, por exemplo, organizar uma viagem de grupo. Vai Uhum, ter alguém que se destaca em organizar quem acorda mais, o pessoal sai no horário, ele acorda mais cedo para organizar isso, ou faz o roteiro itinerário. Não necessariamente você precisa nomear alguém, mas em geral a situação acaba proporcionando uma oportunidade para uma dessas pessoas que acaba sendo o próprio perfil, né, dessa pessoa de poder organizar. Você pode ter vários tipos de líder dentro do mesmo grupo. Então você pode ter a pessoa que organiza o itinerário e uma pessoa que organiza a comida da galera, por exemplo, né? Então você tem líderes para questões diferentes. O líder técnico é um tipo de liderança, né? Um líder que vai ter conhecimento técnico e vai saber liderar as decisões técnicas do projeto que você está trabalhando, né? Mas não necessariamente só tem esse tipo de líder dentro de um time ou de um grupo, né? Então, o que que faz um líder técnico? Em geral, ele vai ter um conhecimento, ou nem necessariamente ele tem um conhecimento tão vasto, né? Mas ele tem aptidão para gerenciar um time para alcançar um objetivo comum, né? Então, ele pode fazer isso de várias formas, né? Então, eu gosto muito de dizer, o começo da minha formação foi muito dentro da própria oportunidade. Eu não passei por nenhum tipo de treinamento para poder liderar o time, mas eu aproveitei muito das próprias oportunidades que tinham surgindo, uhum. e ia surgindo, né, para eu me para eu evoluir, para me desenvolver nessa questão de liderança, né? Então, eu acho que qualquer um pode ser um líder, independente do cargo que está ou da posição que tem, mas sim baseado nas oportunidades, nas situações que ela se encontra naquele momento. Pô, que legal. Eu acho que é essa visão mesmo, né, que você está comentando de, não, eu não preciso alguém chegar e colocar um colar no meu pescoço e falar, ó, agora você é o líder técnico, né? Você tomar para si e também ter esse perfil que você comentou, já é o primeiro passo, né? Os exemplos são muito bons. Eu queria, Ti, que você tentasse dar pra gente, não precisa ser muito, explorar tanto, mas uma diferença de o que que um líder técnico faz em relação a um outro líder, né? Tipo assim, quais são as decisões normalmente que um líder técnico faz dentro de um projeto? Eu lembro que a gente sempre comenta, escolher a engine. Eu imagino que isso passa para um líder técnico, né? Isso é Uhum. uma decisão técnica? E se é sim, o que mais é?
Sim, sim, isso é uma decisão técnica. Em geral, decisões que envolvam o desenvolvimento em si, né? E quando a gente fala técnico, pode ser técnico em várias áreas, né? Aqui eu estou falando um pouquinho mais sobre a área de desenvolvimento, que é onde eu tenho mais familiaridade, mas você pode ter um líder técnico de arte, de game Sim, design, de sim. várias outras áreas diferentes, né? Mas falando de desenvolvimento, um líder técnico de um projeto, por exemplo, é a pessoa que ajuda a direcionar a decisão para ser tomada da melhor forma possível, dependendo do contexto que o projeto está, né? Então, por exemplo, a gente estava nesse projeto que a gente discutiu muito sobre a migração de engine, porque a gente usa uma engine antiga, né? Que era uma engine proprietária da TEPS, né? E a gente Sim. tinha que decidir entre prós e contras, em benefícios, em prejuízos, quais eram as melhores decisões, porque realmente, tecnicamente, era muito melhor a gente migrar para uma engine mais nova. Se fosse magicamente, né? Se fosse mágico, um E clique dava, mas não é, né? mas Mas não é só pegar e sair portando, por exemplo, né? Porque tinha uma implicação financeira, tinha uma implicação estratégica e um risco muito grande dependendo do jogo. A gente migrou vários jogos que tinham um risco mais baixo, mas os jogos que têm risco mais alto a gente não migrou, por exemplo, né? Então, o Sim, líder técnico ele tem que ter contexto. Então, acho que uma coisa muito importante, ele tem que saber quais são a repercussão, né? Qual que é o impacto das decisões que o grupo toma, né? Então, ele precisa ter, sim, um conhecimento técnico, eu acho que é importante ele ter, eu acho que não é imprescindível, ele não precisa ser uma pessoa que manja mais, por exemplo, né? Ele pode muito bem, o líder técnico pode ser um líder de especialistas, por exemplo, que sabe muito mais do que ele, né? pode Mas crer, ele tem entendi. que, mas o líder é importante que ele tenha contexto, sabe? Então ele tem que saber qual que é a implicação de você tomar uma decisão, ou o grupo tomar uma decisão, e como isso pode impactar no objetivo daquele projeto, né? Então, se vai aumentar o custo do projeto, se isso vai demorar mais tempo que o necessário, sabe? O que ele pode trazer de implicação para cada tipo de decisão, né? Então, sim, envolve migração de engine, por exemplo, é um exemplo que a gente deu, mas pode ser arquitetural, sabe? A gente vai começar um projeto, então as decisões de arquitetura, então tem que ter uma visão exatamente de onde o projeto vai para saber escolher qual que é a melhor arquitetura, né? Então ele Sim, pode sim. ser uma questão de manutenção também. É, Então, tudo que for relacionado com a especialidade da área que ele está tratando, é importante que ele tenha uma noção e conhecimento, principalmente de contexto, né? Ô, Ti, tem muita coisa para explorar no que você falou aí. Eu acho muito interessante. Eu queria começar com uma pergunta, até de uma coisa que você começou ali no começo, né? Que um líder, ele não necessariamente é uma pessoa apontada ali para gerenciar, Uhum, mas tem um líder técnico, ele pode até surgir, e tem pessoas que querem ser líder, mas não têm essa aptidão, né, para ser líder. sim. Ou, por exemplo, como a gente está trazendo essa diferença, tem gente que tem uma aptidão para ser um bom líder técnico, mas não tem uma boa aptidão para ser um líder de pessoas, basicamente. Isso é um ponto bastante importante que você falou, né? As pessoas pensam que para ser um líder técnico você tem que dominar bastante a área técnica, né? Uhum. E eu descobri durante os anos assim que é muito mais do que isso. Antes de dominar qualquer questão técnica, um líder técnico tem que saber lidar com pessoas, porque ele vai liderar pessoas, ele não vai liderar o código, né? Sabe? Ele lidera um time e o time é formado por pessoas, né? Então ele tem que saber lidar com as pessoas. Pode ser a pessoa mais técnica e experiente do mundo. Se ela não sabe lidar com pessoas, ela não vai conseguir fazer aquele time alcançar o objetivo dela, né? E isso é uma armadilha que já viu muita gente cair, né? Como a gente falou, o líder técnico, ele não é. Ele é muito mais do que um cargo, né? Porque, em geral, a liderança ela é conquistada, né? Ela não é dada, sabe? É muito difícil você ver isso acontecer do tipo, eu vou nomear o John como líder e ele chega na equipe e fala assim, agora eu só sou líder de vocês, sabe? Se você não conquistar essa Sim. liderança, é bem capaz de que esse time não seja coeso, né? Então, por isso que, na minha visão, a melhor liderança é aquela que aflora dentro do próprio time ou dentro de um contexto, né? Essas pessoas costumam ser as mais aptas a assumir um papel, uma responsabilidade que no futuro pode virar um cargo específico de confiança ou não, né? Mas precisa surgir da interação que ele tem com as pessoas, porque um dos pontos mais importantes de ser o líder, você tem que motivar as pessoas e levar elas para o mesmo caminho. Então, é muito mais do que só ser técnico. Por isso que eu falei que
antes de ser líder técnico, você tem que saber ser líder, né? Então você tem que saber lidar Uhum. com isso. Até porque é muito difícil lidar com um grupo muito grande, que seja até um grupo pequeno de pessoas, né? Cada um pode ter um objetivo diferente, uma aspiração diferente, mas que estejam no mesmo projeto. É importante ter esse tato para saber lidar individualmente com cada pessoa do grupo, para depois extrair o melhor disso para trabalhar isso em equipe, né? Sim. E aí, eu te pergunto, nesse cenário, porque como a gente fala, não tem, não necessariamente ser um bom conhecedor técnico te faz um bom líder. E Uhum. há também aquelas pessoas que querem ser líderes, mas eles não têm essa habilidade e eles acabam até, de certa forma, se tornando um autoritário na equipe. Ah, tem que fazer isso porque é o que eu estou dizendo, não liga muito, ah, minha decisão, sua decisão. E tem o líder que tem a habilidade pessoal, mas também não tem tanta habilidade técnica, e ele tem aquele receio de, pô, deixa eu. Tem um receio de ser autoritário e tal. E a minha pergunta para você é: como é que, sendo um líder de pessoas, como é que a gente pode fazer para fugir desse sentimento de autoritarismo? E primeiro, um líder deveria estar mandando, deveria estar dizendo, ah, faz A, B, C ou D. Como é ser um líder técnico e como é fugir desse sentimento de autoritarismo? Tá. Um bom líder, eu acho que é o líder que ele não precisa mandar, ele consegue influenciar as pessoas e convencê-las de qual é a melhor solução. E às vezes pode ser a solução que você gostaria que elas fizessem, sabe? Mas que ele consegue. E às vezes não, a equipe pode também influenciar o líder para que ele precise tomar uma decisão diferente. Então, assim, é, na parte de pessoas, eu acho que um líder que não é super técnico, um líder mesmo, ele nunca trabalha sozinho, né? Porque você não consegue ser o líder se não tem ninguém para ser liderado, sabe? É importante que se a Uhum. pessoa não é uma pessoa super técnica, ele tem alguém no time que ele possa se apoiar para isso, né? Então, alguém no time sempre vai ter que ter o conhecimento que vocês precisam, né? Então, se a gente vai começar a fazer um projeto que ninguém sabe, tipo a parte técnica, alguém vai precisar se profissionalizar no meio do processo ou antes dele para que esse projeto aconteça. E o líder pode se apoiar nisso também. Pode ser o líder, como pode não ser, né? Então, assim, mesmo ele não tendo conhecimento técnico, ele precisa estar próximo das pessoas que tenham para que essas pessoas sejam um suporte para ele, né? Então, não é imprescindível. E aí, provavelmente as decisões que eles vão tomar vão ser muito mais em conjunto, né? O líder mesmo vai acabar não tomando todas as decisões técnicas sozinho, por exemplo, vai ser muito mais os especialistas técnicos que estão lá, né? E vai só que o líder tem que dar esse contexto do que pode, o que não pode, o que sai fora do limite ou não, né? Então, eu gosto muito de uma frase que eu vi, de um treinamento que eu fiz de liderança, né? Depois que eu já estava assim liderando as equipes, eu tive a oportunidade de fazer vários treinamentos de liderança. E uma delas, que era do Management 3.0, ele fala que o líder ele tem que trabalhar como se fosse um jardineiro, né? Ele faz uma analogia com o jardineiro, né? Ele fala que o jardineiro ele é responsável por dar as condições ideais para que uma planta ela consiga florescer, né, e crescer. Então o que ele pode fazer? Ele pode adubar a terra, ele pode formar um cercadinho para ninguém pisar nelas, ele pode regar todo dia, mas ele não tem controle de quanto que a planta vai crescer, se ela vai crescer 10 centímetros ou 1 metro, se ela vai florescer assim, assado, assim. Isso é a própria planta que faz. O que eu posso fazer, o que o líder pode fazer é dar as condições ideais para que ela se desenvolva, né? E o líder, eu acho que ele trabalha muito em cima dessa questão. Muitas decisões técnicas, quem tem a capacidade para fazer é o próprio time. Então, o líder tem que dar o ambiente correto para que as melhores decisões sejam tomadas. Então, tem que dar contexto, tem que falar quais são os limites, né? Então, colocar, determinar, setar para o time quais são as pistas que eles podem correr e tirar os obstáculos do caminho para eles poderem correr mais rápido, né? Mas falar, ó, daqui para lá a gente não pode ultrapassar, sabe? A gente não pode passar para essa pista. Uhum. Então, não acho que seja uma questão autoritária, porque a gente coloca o contexto na mesa e a equipe sabe exatamente onde pode entrar, mas existe essa questão do líder autoritário que
que é o líder que precisa ter o controle, né? E na minha visão, o controle está no time, tá? O líder, ele ajuda o pessoal a dirigir para o lado certo, sabe? Então, assim, para quem está se formando querendo ser uma liderança, eu acho que a coisa mais importante para prestar atenção é manter sempre o contexto para o time aberto, então eles saberem quais são os limites e quais são a liberdade que eles têm e trabalhar junto com o time, ouvir eles e deixar eles também argumentar e tomar as decisões que estão na capacidade deles, né? Pô, que legal. E aí já vem a minha próxima pergunta, eu querendo dar um passo para dentro da produção e tal. Eu queria entender um pouco mais, Ti, com você, como seria, né, o dia a dia de um líder técnico, sabe? O que que ele se difere, como você comentou, de outros desenvolvedores de um time? Ele normalmente está dentro do time ou ele dá um passo para fora? Existem, imagino que vários tipos, né, de líderes técnicos. Mas pensando num geral, num dia a dia de um líder técnico, o que que acontece num dia a dia? Faz muita reunião? Com quem são essas reuniões? Ou não? Ele é realmente só tá ali em pontos específicos? Como funcionaria, sabe? Legal. O líder técnico, o que difere dele dos outros desenvolvedores é que sim, ele em geral vai ter mais reuniões, né, que eles, Uhum. porque ele precisa ter aquele contexto que a gente estava falando, né? Então é bem provável que ele vai estar responsável por conversar com áreas estratégicas. Então, para saber, por exemplo, quanto de budget eu tenho para contratar uma ferramenta, é, qual que é o prazo que tem para que essa feature saia, sabe? É, esse contexto para que ele possa trazer para o time e escolher a melhor decisão dentro desses limites que forem dados pelo projeto, pela empresa, pela situação, né? Então, sim, ele é o elo que vai trazer essa informação e deixar transparente entre o time e a diretoria ou a área superior, né, que é a dona do projeto, conectada, tá? E da mesma forma que ele leva as informações da área estratégica para o time que é operacional, ele leva do operacional para a área estratégica também, né? Então Perfeito, né? ele vai ter o contexto de, ó, essa feature aqui é muito difícil, a gente vai precisar de mais tempo, e aí ele traz de volta isso dentro do nível estratégico. Então ele faz muito essa ponte, né? Porque isso evita você trazer 4, 5 devs para estar discutindo um negócio onde eles poderiam estar realmente resolvendo os problemas técnicos lá, né? Que é onde a competência dessa galera, né? Então, sim, ele vai ser uma papel bastante importante de filtrar e de otimizar é, esse, esse, esse link, essa conexão e esse entendimento aí de quais são as principais requisitos daquele momento para aquele projeto, né? Então, vai participar de mais reuniões por conta disso, vai ter que ter um contexto um pouco maior. Então, por exemplo, os devs, eles podem estar dentro de um contexto que é como funciona um back-end, um client, essas coisas. O, o líder, né, o técnico, falando do técnico, por exemplo, ele tem que saber um pouco mais a fundo, né? Como que isso impacta em custo, como isso impacta em alocação de pessoas, como isso impacta em outras questões. Um dev, por exemplo, não. E tem casos e casos, tá? Tem casos que é importante a equipe saber qual que é o custo, por exemplo. Tem uma equipe que decide qual que é a ferramenta que vai usar, né? Então tem vários contextos diferentes. Mas, por exemplo, é, um time, um time de dev, em geral, eles não se preocupam com a alocação. Quem aloca é os Perfeito. próprios líderes, né? Mas tem contextos que o próprio time pode se realocar, né? Então, depende muito da empresa e do projeto que você está, e da maturidade do próprio time, né? Mas, em geral, essas questões acabam ficando na mão da liderança. Então, assim, eu acho difícil você falar que um líder ele vai fazer só desenvolvimento, né? Ele vai acabar tendo que lidar também com reporte, ele vai ter que fazer conversas com os devs para entender qual que é a melhor alocação, qual que é a melhor tarefa para passar. Em geral, o líder também, ele não precisa, mas ele pode ficar responsável por alocar as tarefas para o time. Então, se ele conhece bem o time, ele sabe em que tarefa ou área cada desenvolvedor é melhor. Então ele pode adotar uma estratégia de, nossa, hoje acho que esse mês, como o projeto está tranquilo, é um bom mês para a gente dispersar conhecimento. Então eu pego essa tarefa que é um negócio que o John não sabe e vou passar para o John fazer porque ele vai aprender. Só que o Legal. mês que vem é um mês que vai estar super corrido e é super crítico as coisas.
Então eu não vou passar um negócio que o John não sabe para ele, eu passo para quem sabe e eu passo para o John o que ele sabe, porque é uma tarefa mais crítica, né? Então ele tem que ter esse nível estratégico também de rebalancear e distribuir tarefa de acordo com a competência de cada um. Mas até chegar nesse ponto, passa muito por conversa, ele tem que entender cada pessoa, ele tem que entender do projeto, ele tem que entender, ele tem que estar bem por dentro de tudo que está rolando, né? Então a liderança ela começa a florar em responsabilidades pequenas, mas ela é ilimitada, né? Você pode ir atuando como uma liderança de forma cada vez maior, né? Exato, vai cada dia, cada vez mais, colocando mais a mão nos pontos da indústria, né? Você até comentou É, sobre essa questão de, eu tô vendo que esse, sei lá, essa pessoa, né, algum liderado seu, tá com déficit de alguma tecnologia e você poderia, de alguma maneira, ajudar ela a aprender, né? Eu queria entender um pouco mais como é que você faz esse tipo de coisa, né? Como, no geral, você inspira os seus liderados? legal. O líder em geral, né? Não necessariamente uma liderança nata, assim, uma liderança que está dentro da equipe, mas uma liderança que tem um cargo mais de gestão, que em geral vai ser um coordenador, ele acaba tendo responsabilidades sobre as pessoas também. Então, responsabilidades assim formais, né, oficiais, né. Então, ela acaba Sim. ficando responsável por fazer one-on-ones, e fazer avaliação de desempenho, fazer contratação e demissão também. Então, acaba virando uma responsabilidade dentro de uma liderança é, posicional, né, que é um coordenador ou um gestor, né. Por meio desse acompanhamento, a gente consegue muito bem entender quais são os objetivos e quais são as aptidões de cada pessoa individualmente, né? Eu acho que é muito difícil, e eu nem acho certo você querer que todo mundo seja bom em tudo, né? Tipo, cada Total. pessoa tem um interesse diferente e a ideia é que você saiba balancear isso dentro do próprio time, né? Lógico que tem coisas básicas que é importante todo mundo saber, mas vai ter uma pessoa que ele está mais interessada em trabalhar com o gameplay, tem a outra que quer ser mais tech artist. A ideia é Uhum. você extrair o máximo disso do seu time, para você ter um contexto e saber explorar o máximo possível dentro do que o projeto proporciona. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente estar num time onde tinha um dev que tinha muito interesse em virar tech artist, né? Então, era o objetivo da carreira dele, mas ele estava num jogo que não tinha desafios técnicos Possibilidade, necessários, né? né? É, então o Hum. que que a gente fez? A gente trabalhou muito em fazer projetos paralelos ou projetos de área para trazer essa capacitação para ele, né? A gente não vai conseguir fazer isso no projeto, porque esse projeto não demanda nada disso, né? Mas aqui, ó, a gente pode fazer uma ferramenta que vai ajudar todo mundo a colocar assets de forma mais otimizada, sabe? Que É um faz um projetinho profile dentro do paralelo, né? isso, a Uhum. gente fazia muito desses projetinhos de área, né? Para tentar trazer essa Exato. capacitação. E aí, surgindo uma oportunidade em outro projeto, outro time, a gente consegue fazer uma mudança, né? Uma realocação, por exemplo, tá? Mas não acho que é o fato de você desmotivar a pessoa, porque eventualmente vai ter espaço para várias áreas, né? Sabe? Então, o mercado de jogos, principalmente, ele muda muito rápido, né? Então, uma coisa que a gente aplicava há 2 anos atrás, talvez nem está aplicando mais hoje e já está todo mundo indo para Uhum. outra, né? Então, assim, acho que toda habilidade que você conseguir tiver interesse é interessante, mas eu não acho que você precisa ser proficiente em todas, né? Eu acho que as básicas sim, e o importante é que você tenha domínio em alguma coisa específica muito bem, né? Em geral, se for o que você gosta, com certeza você vai ter uma vida profissional mais agradável, né? É, você vai querer, né? Só de querer já é muito legal, É, né? O cara vai mais a atrás. motivação é diferente, né? Você vê que a pessoa vai atrás disso, independente de se tá no trabalho ou não, ela estuda por fora, ela vai buscar, ela faz seus projetos Total. pessoais, ela coloca no currículo. Então, assim, esse tipo de desenvolvedor, ele cresce mais rápido, né? Então, isso com certeza salta à vista, né, dos líderes, de empresas, né? Então, a gente procura sempre incentivar nesse sentido. Não é porque seu projeto não te dá essa oportunidade que é um motivo para você não ir atrás disso, né? Lógico que se tiver oportunidade, a gente tenta realocar e tenta ajustar para que você possa unir o útil ao agradável, mas sempre incentivando as pessoas a se desenvolverem, né? Acho que isso é muito importante. É, a figura do líder é isso, né? É a pessoa que vai estar ciente que esse desenvolvedor tem essa vontade, né? Tem esse querer
e vai ajudar ela de alguma maneira a tentar alcançar. Muito massa, né? É uma ótima Uhum, maneira de pensar mesmo. Ô, Ti, uma das tarefas que a gente fala do líder técnico, ela talvez até é saindo um pouco de lidar com pessoas, mas também a responsabilidade no projeto de olhar para o mercado, né? uhum, É, todo mundo dentro do time tem uma responsabilidade de olhar no mercado, mas talvez essa responsabilidade no líder técnico esteja cada vez mais crescente e cada um na sua área, né? O game designer ali pensando, pô, o que é que está em voga em questão de experiência para o jogador, o que é que as pessoas estão pedindo, o desenvolvedor tem que entender da tecnologia, o que é que está de melhor. Mas eu queria entender de você como é esse olhar do líder técnico para essas tendências de mercado, né? Seja como desenvolvedor, seja como game designer, você agora como um game director, eu entendo que você também deva estar fazendo isso, uhum. mas não só esse olhar, mas como é que trazer isso sem dizer para o time assim, ó, ou até mesmo para a sua liderança, né? O líder técnico trazendo para a sua própria liderança, galera, esse outro jogo está fazendo A, B, C ou D e a gente devia copiar. Tipo, como é que não é copiar, né? É Uhum. outro nível. Eu queria entender um pouquinho de você, como é esse olhar do líder técnico para as tendências de mercado e como trazer ela para dentro da empresa. Legal. Eu acho que para qualquer profissional, principalmente na área técnica de desenvolvimento, né, área de não só de games, né, é, é imprescindível que esteja olhando o mercado, tá? Eu acho que o profissional que não está fazendo isso, com certeza vai ficar para trás, né? Até porque a gente vê que a cada 1, 2 anos muda tudo, né? Uhum. Então, a pessoa que não está acompanhando isso, com certeza vai ficar defasada. Então, alguns anos atrás a gente falava de VR, hoje está falando muito de IA. Então, daqui 2 anos a gente vai falando de outra coisa. Então, precisa. Eu acho que independente de ser um líder técnico ou não, não só de desenvolvimento, mas de design, arte, qualquer área que esteja trabalhando com tecnologia, precisa estar olhando o mercado, tecnologias novas e o que os outros estúdios e as outras empresas estão fazendo, né? Isso é super importante. O líder, com certeza, ele vai ver isso com. Eu falo líder assim, mas assim, a pessoa que está mais responsável dentro dos projetos ou da área estratégica da empresa, ele precisa ter um olhar diferente para isso, porque ele vai ter que sempre olhar o que está vindo no mercado e o que pode ser aplicado para dentro da empresa, seja por vários motivos diferentes, né? Ou porque é mais eficiente, ou porque tem uma redução de custo, ou porque isso vai ser a ferramenta que ele está usando não vai servir mais ou vai cair. Isso aconteceu com a gente, né? De nossa engine que a gente usava parou de funcionar. E, cara, se a gente não tivesse olhado para o mercado, a gente teria tido um problema, porque os jogos todos iam parar de funcionar do dia para a noite. Então, o pessoal já estava olhando uma questão de troca de engine antes da nossa engine acabar. Então, assim, precisa, né? O líder, em geral, vai ser uma pessoa que vai trazer essas ideias para dentro do contexto de trabalho dele. Então, eu acho que eu consigo ver essa diferença, sabe? Em geral, um desenvolvedor, eu espero que ele seja Dev 1, Dev 2, qualquer um, ou o artista 1, ou QA 1, sei lá. Ele vai estar sempre olhando o mercado, pensando em como que isso implica no trabalho dele. O líder ele já vai olhar da mesma forma, como isso implica no trabalho dele, e como que ele consegue se aproveitar disso dentro do contexto que tem no trabalho dele, sabe? Ele vai trazer as ideias. Ele fala assim, gente, se a gente usar essa técnica nova de teste automatizado, sabe? Ele começa a trazer mais um contexto do dia a dia, por exemplo, né? O líder tem um pouco desse faro, né? Não que um dev não possa trazer, lógico, né? Em geral, o dev que vai fazer isso, ele já tem um passo andado para falar sobre liderança. Se ele conseguir ter essa conversa com o time e incentivar o time a tomar uma decisão desse tipo, com certeza ele já está sendo líder, né? E Legal. na parte mais de cargo, você consegue ver, né, que é a postura, né? A postura diz muito quem é líder e quem não é, sabe? Uma coisa é eu olhar engines novas porque eu quero botar no meu currículo. Outra coisa é porque eu quero colocar no meu currículo e eu acho que eu posso melhorar o meu jogo que eu estou fazendo hoje, sabe? Né? Porque, sei lá, a Sim. gente passa 2 horas recortando asset. Sei lá, eu vou pegar uma ferramenta que recorta asset para mim automático. Eu vou levar isso para o time e ver se todo mundo ok usar, sabe? Essa pessoa está assumindo um papel de liderança, né? Ela não precisa nem ter um cargo, né? Então, a postura diz muito, né? E para quem tem um cargo já de confiança no tipo um coordenador, um gerente de tecnologia,
aí passa a ser uma obrigação estar olhando isso para estar otimizando os processos internos, né? Então, é como se fosse uma escadinha, né? O primeiro tem que estar olhando, o segundo tem que olhar e já pode pensar, um líder nato já pode olhar e tentar trazer, um coordenador ou um gerente já tem que trazer, sabe? Faz parte da responsabilidade dele estar olhando isso para trazer para dentro, né? Tá no job descript do cara esse tipo de Isso, coisa, né? exatamente, Aham, é o job aham. description. Muito bom, muito massa. Cara, eu queria algumas histórias que você tem, pode trazer pra gente aí sobre a sua época, sua vida, sobre liderança, né? A gente tá comentando, tem que trazer essas coisas pro time, mas já aconteceu o oposto, né? Algumas vezes algumas decisões virem ser tomadas e algum liderado propor alguma coisa melhor. Como que você lida com isso? Como é que é o approach de fazer isso? E, claro, umas historinhas que você acha que foram bem-sucedidas ou não dessa época de conversas e lideranças com o time que você trabalhava? Ah, eu acho que tem várias situações que eu passei, eu comecei como dev, depois eu virei um coordenador, né? Aí, Uhum. como você falou lá, depois eu virei um coordenador de coordenadores, né? Então, Exato. surgiram coordenadorias dentro da empresa e todas elas, a gente tentou trazer coordenadores de fora, mas as primeiras coordenadorias foram todas de dentro, né? E eu acho que isso reflete muito uma questão que a gente acabou aprendendo muito com isso, né? Eu acho que eu tive muitas pessoas que a gente trouxe como coordenador e foram ótimas escolhas, e teve outras que foi muito prematuro, né? Então acabou muito mais no calor do momento, a pessoa aceita, mas não era muito bem o que elas queriam, né? Então, Sei. assim, eu acho que dentro você vai ganhando, você vai ficando calibrado com esse olhar de quem que você acha que funciona muito bem como liderança. Tem um caso, por exemplo, agora, de tem um que é que trabalha com a gente faz muito tempo. E ele é um líder nato, sabe? Ele é o tipo de pessoa que ele fala assim, gente, isso aqui tá errado, tem que arrumar. Todo mundo para pra arrumar, sabe? Ele não precisa nem falar muito, Uhum. sabe? Por E ele quê? Não é consegue porque ele comprar a galera. Legal. mas não é porque ele tá mandando a pessoa, não é porque ele é sênior ele tá mandando. Porque ele já se provou tanto como sendo um cara super competente, que ele tá falando sempre, de geral tá sempre certo, sabe? Que ele Sim. consegue engajar ou influenciar a equipe de maneira muito simples, sabe? Então, gente, ó, se a gente subir isso aqui assim, isso aqui vai dar um problema amanhã, pode dar um problema amanhã assim, assim, assado. Não é melhor arrumar? Aí todo mundo já começa a arrumar, sabe? Então, tipo, Legal, velho. ele é um líder técnico, mas assim, a gente conversando com ele não tem interesse nenhum em assumir um cargo de liderança, sabe? Você não, eu não sei lidar com pessoas, a pessoa, ela tem um bloqueio, uma ansiedade de que não consegue lidar com pessoas, mas ela lida com Exato. pessoas todo dia e muito bem já, sabe? Então, assim, não adianta você forçar, às vezes, um cargo na pessoa, isso vai acabar desmotivando ela por conta, não porque ela não consegue, mas porque não é o objetivo que ela setou naquele Ela não momento, tá ou com isso na naquele. cabeça. E o que acontece? Hoje a gente trata ele como líder técnico, ele só não tem o cargo. E para ele tá ok, sabe? Ele não quer a responsabilidade, talvez, de ficar fazendo one-on-one, porque ele sabe que vai se distanciar da parte técnica. E tá ok também, né? Então, a gente aprende a lidar. E ele continua atuando como líder, sem ter o cargo de liderança, de confiança, né? E para ele tá ok. Então, a gente já conversou muito sobre isso, mas assim, eu falo para ele assim, você não vai ser o coordenador de QA, mas você sabe que você líder, você não vai deixar de ser, né? Ele falou, eu sei. Exato. Porque quando as pessoas têm dúvidas, vão perguntar para ele. Quando ele vê alguma coisa errada, todo mundo faz o que ele tá sugerindo, sabe? Então ele é um líder, sabe? E tem uma outra coisa também que a gente fala muito sobre a carreira em Y, né? Que a gente trabalha muito dentro da empresa. E uma pessoa pode virar um especialista ou um coordenador. O coordenador é voltado mais para a liderança de pessoas, né? E o especialista acaba sendo mais voltado para desenvolvimento técnico. E aí o que eu mais via acontecer, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, né? Qual que é o viés que ela tem, onde ela gostaria de seguir de carreira, né? Para um lado ou para o outro. E eu dei essa resposta uma vez já também, né? Eu falei assim, eu quero ir para especialista, quero virar especialista, porque eu não sei lidar com pessoas, né? Eu mesmo já dei Uhum. essa resposta. E aí as pessoas não entendem que se você virar um especialista, você vai ter que aprender a lidar com pessoas, sabe? Hoje em dia é Sim. um contexto muito diferente do que as pessoas imaginam que você vai ser um especialista que você fica na sua casa só fazendo código e entregando, É. fazendo pull request, Não, sabe?
Por numa quê? caverna, né? Só fala com o cara uma vez a cada 15 dias. Isso não existe, Exato. né? Não existe, é muito raro isso acontecer hoje ainda no mercado, sabe? O que vai acontecer é que se você está num time e você tem um especialista e você não sabe fazer, quem que você vai recorrer? Sabe? Exato, Ao não tem especialista. jeito, né? É, exato. E o especialista, ele vai ter que te ajudar, né? Porque ele é a pessoa que conhece, ele que domina, né? Então, a expectativa é que ele ajude as pessoas a se desenvolverem. Se ele já está fazendo isso, então ele está tendo que lidar com as pessoas, sabe? Então, a diferença é que um é cargo formal de liderança de pessoas, o outro não é. Mas ele tem que ter uma aptidão de saber falar com as pessoas, né? Então, assim, tem muito dev que é muito bom técnico, mas se ele não consegue trabalhar em equipe, em geral ele não vai caber em vários tipos de projetos, sabe? Sim, Pode ter um projeto, eu sim. acho que ele funcione bem, sabe? Que seja um projeto super técnico, só precisa fazer as coisas, fazer manutenção de um servidor, por exemplo. Mas, em geral, se for um projeto de desenvolvimento, ele vai ter que lidar com as pessoas, né? Então, assim, querendo ou não, trabalhar em equipe vai te levar a esse caminho de tenho que entender as pessoas, tenho que saber falar com as pessoas, tenho que saber ensinar as pessoas, tenho que saber ouvir as pessoas, né? Então, isso foi aprendido durante a minha trajetória, assim, sabe? Não importa o que você está fazendo, se você trabalha em equipe, você vai ter que saber, em algum certo nível, a lidar com isso também, sabe? Por mais técnico que esteja o cargo ou a sua posição, é, isso é imprescindível para poder trabalhar em time, né? Muito legal, que legal. Bom demais, Si. E aí, uma coisa que você já meio que começou trazendo, né, e a gente já até abordou de certa forma, mas um dos passos do líder de um projeto, né, seja um técnico, seja até um diretor de produto, o que seja, é ajudar o liderado no trabalho dele do dia a dia. Mas como Uhum. é que é esse ajudar a pessoa sem você apontar a solução? E aí eu até te pergunto, né? Porque um líder, a cada passo que você vai dando, você vai se afastando da solução final. Você pode ajudar na estratégia, mas a solução final não é sua. E às vezes você tomaria decisões diferentes, às vezes você olha e você não concorda muito com aquilo. Mas como é isso, né? Como é você sentar ali e dizer, beleza, o que eu preciso é disso e deixar a solução vir. Como é que é liderar, mas sem apontar direções, sem apontar a solução? Legal, acho que isso cai um pouquinho naquilo que a gente estava falando sobre, depende muito do momento e do contexto que você está, né? Porque essa estratégia, ela é muito boa para você desenvolver a sua equipe, né? Às vezes você tem um conhecimento técnico que a equipe, que a equipe precisa, mas você espera que em algum momento elas consigam chegar naquela solução sozinha, né? Então você dá mais ferramentas para ela chegar naquela solução do que você realmente dá a solução para elas, né? Mas vai ter contexto onde é super crítico você resolver logo, sabe? Então, nesses contextos, não vai fazer tanto sentido você tentar explorar dentro do time quem consegue chegar numa solução melhor. Se você já tem a solução melhor, você já sugere para a equipe, né? Mas é aquilo que eu falei, você tem que saber ler muito bem o cenário que você está, né? Mas é muito importante que você dê espaço para as pessoas, para os seus liderados, terem a oportunidade de chegar e aprender com a solução. Por mais que você dê a solução para eles, por exemplo, se você tem a solução pronta, talvez seja uma boa estratégia você fazer junto com eles. Se você que trouxe a solução, sabe? Uma coisa é você trazer uma solução que ninguém ia conseguir pensar e pedir para eles fazerem a solução. Tipo assim, a solução é Sim. fazer um bolo de cenoura. Faz aí, John. Se o John nunca cozinhou, ele também não vai conseguir fazer ainda. Sabe? Né? Então, Vou assim, ter é que importante. falar com o meu líder técnico, o Thiago, que deve ser um bom confeiteiro, né? Para me ajudar, pô. É isso. Não, quem me conhece sabe que eu faço muita analogia com bolo, né? Tipo, quando eu quero explicar, a primeira coisa que vem na cabeça é bolo. Aí eu começo a fazer as analogias com bolo. Mas é um pouco disso, assim, se o John não sabe fazer o bolo e a solução é fazer um bolo, eu não posso só jogar essa solução e deixar ele pedir para ele fazer. Se ele não sabe, eu tenho que pelo menos ajudar ele a fazer. Agora, se eu acho que a solução é um bolo e o John não sabe fazer um bolo, e eu quero que ele chegue nessa solução, ele pode começar assando um pão de queijo, sei lá, sabe? E aí ele pode Uhum. chegar sozinho na solução que, puta, mas não é um pão de queijo que eu quero, é um bolo, sabe? E aí ele aprende a fazer o bolo também, né? Então, assim, depende muito do momento, mas é bastante importante você
ter espaço, né? Nisso eu fui bastante sortudo, assim. A TEPS me proporcionou muito espaço para aprender errando, sabe? E eu acho Legal. que isso é imprescindível pro aprendizado, sabe? É a mesma coisa. Se alguém falar para mim que Uhum. sabe andar de bicicleta e eu perguntar quantas vezes caiu, falar nenhuma, eu falo assim, então você não aprendeu ainda, sabe? Porque se você nunca caiu da bicicleta, eu acho que você ainda vai cair e você não sabe o que te fez cair, sabe? Né? Então, o melhor professor que a gente tem é o erro, né? Então a gente tem que tentar, a gente tem que ter espaço para tentar. Se eu pego e falo como faz o bolo e fazer o bolo com o John, é bem provável que a gente não vai errar o bolo, né? Se eu Exato. souber fazer o bolo bem. O- Então, em algum outro momento ele tem que fazer sozinho. Vai ter que deixar ele chegar nessa solução e fazer isso sozinho. Então é bastante importante. O líder, uma coisa muito importante do líder, independente se ele é técnico ou não, uma coisa que ele tem que tirar da cabeça dele e não ter é a questão do ego, né? Tipo, não pode Uhum. pensar que a solução dele vai ser sempre a melhor, ele não pode pensar que isso eu consigo fazer mais rápido, ou que a equipe deveria. Ele tem que dar espaço, ele tem que saber que em algum momento ele também não soube fazer aquilo, né? Em algum momento Uhum. as soluções deles não eram melhores, em geral não vão ser, sabe? Em geral, minhas soluções não são as melhores, aí eu puxo para a equipe e falo, ó, eu pensaria em fazer isso, alguém pensa em alguma coisa diferente, né? Então, dá espaço para isso, né? Então, o líder trabalha muito para as pessoas, para os outros, né? Então, esse é o ponto que a gente chega e volta de novo, né? Ele tem que deixar espaço é, para a equipe trabalhar e fazer o que ela foi contratada para fazer, né? Então, é bastante importante lidar com essa questão aí do quanto que às vezes você vai ter uma solução e a equipe vai ter outra e vai dar o mesmo resultado, sabe? Uhum. Então por que não deixar eles fazer do jeito deles, né? Sabe? Exato. Eu acho que cai até um pouco na questão do microgerenciamento também, né? Eu acho que a liderança também não pode ser essa figura que vai ficar colada no ombro da pessoa, vendo cada botão que a pessoa aperta, assim, né? Eu acho que você pode dizer um pouco melhor, mas como é que você faz para evitar esse microgerenciamento também? Você já está comentando, né? Ah, eu e você vamos fazer um bolo, você vai me ajudar. Mas como você faz para não ficar só ditando o que eu tenho que fazer? Então isso você tem que conhecer muito bem as pessoas que estão lá, né? E aí vai muito daquele acompanhamento, de você conhecer qual que é o perfil das pessoas. As pessoas têm que ter espaço para errar, mas também você não pode deixar ela errar infinito, né? Uhum. Então, algum momento elas podem precisar de ajuda. E aí talvez é um momento onde você entra. E às vezes as pessoas nem vão perceber que ela precisa de ajuda, sabe? E aí é um papel importante você conseguir identificar isso, qual que é o melhor momento de entrar. Ó, John, vou fazer com você só a cobertura, tá? Aí você vai fazendo o resto. E aí a Boa. cobertura, depois você faz no próximo bolo, sabe? Ah, não, vai fazendo tudo aí, a gente vê como que sai no final, sabe? Tem que saber lidar com isso também, porque é muito chato você trabalhar com alguém toda hora te vistoriando, né? E ainda mais Uhum. quando você tem a condição de que você consegue fazer, mas também a pessoa tem que saber que em algum momento, assim, cara, não consegui, preciso pedir ajuda, né? Então, o líder tem que estar ligado com isso, porque nem todo mundo consegue ter essa, essa, essa iniciativa de pedir ajuda, né? Então, naquele momento, o líder pode vir e oferecer ajuda, por exemplo, né? É, são perfis diferentes de pessoas, né? Tem o cara que pede Então, ajuda no primeiro segundo, né? Tem o cara que vai bater a sim, cabeça na parede até sair, e você tem que ter essa noção de como é que são cada uma das é, figuras. porque, por exemplo, eu posso ter que acompanhar você para fazer o bolo, mas o Pietro pode ser um outro perfil que ele olha na internet e vê vídeo do YouTube e faz sozinho, Uhum. sabe? E tá ótimo Uhum. também, é um outro perfil, né? Então, tem que saber lidar com todos, né? E como é isso no dia a dia, assim? Porque é exatamente isso que você trouxe, né? Por exemplo, o John pode ser uma pessoa que ele quer participar um pedaço de cada pedaço do bolo. Às vezes o outro ele quer, não, pera, eu quero me concentrar em fazer a melhor massa possível, então, por favor, me ajuda fazendo a cobertura e eu faço a melhor massa possível. Mas existem diferentes perfis de liderados, né? E tem aquela pessoa que ela vai querer um feedback mais direto, tem aquela pessoa que você precisa rodear mais. E você também tem o seu estilo de gerenciamento, né? Cada pessoa, cada líder tem o seu estilo de gerenciamento, assim Sim. como há diferentes perfis de liderados. Então, como é que eu, com o meu estilo de gerenciamento, posso trazer as pessoas com seus diferentes estilos de trabalho para trabalhar mais comigo? Então, como é esse liderar com diferentes perfis?
Essa acho que é uma das partes mais complicadas da liderança, na minha visão, tá? Pelo menos é uma das coisas que eu demorei muito para entender e para aplicar isso no meu contexto de trabalho. Cada líder tem um seu estilo de liderança, mas é uma coisa que eu não pensava muito. O meu próprio estilo de liderança tem que se adequar, ele é muito volátil, volátil não, ele é muito, ele tem que ser muito maleável, flexível, de acordo com o meu contexto, com o time que eu tô. Então, por exemplo, se eu sou um líder que eu gosto muito de pegar na mão e ajudar, se tiver um monte de Dev 3 que se vira sozinho, eu não consigo aplicar esse tipo de gestão, sabe? Exato. Então eu tenho que liderar de outra forma, né? Aconteceu recentemente que eu estava numa equipe, por exemplo, antes de eu estar só nesse projeto, eu estava em dois, né? E um dos projetos a gente estava usando o Scrum e o outro estava usando o Kanban, porque assim, as equipes lidaram melhor com esse processo de produção, sabe? Aí o que aconteceu? O time que estava em Kanban, teve que trocar um dev. Na hora que trocou um dev, o Kanban todo desandou, sabe? E a gente começou a adaptar, só porque uma pessoa saiu, sabe? Então, assim, se entra uma pessoa nova ou sai uma pessoa do time, a dinâmica inteira do time já pode mudar, sabe? E aí o seu modelo de liderança tem que mudar também, sabe? Ele tem que se adaptar ao time novo, né? Então não é assim, se eu tiver 10 devs no time, tirei um, vai continuar igual, gente. Às vezes não vai, sabe? Porque talvez aquela pessoa, ele tinha um papel que talvez nesse time roda diferente sem ele, sabe? Então, pro líder, ele tem que ser bastante atento e flexível para que a liderança dele se molde às necessidades do time, né? Então, mesmo se você pega um time de juniors no início e você fica com esse time por muito tempo e você desenvolve muito ele, você não vai estar aplicando a mesma liderança no começo do time e no final, sabe? Talvez no começo é um time que precisa de muito acompanhamento, no final não vai ser, sabe? Então a sua própria liderança também vai mudar a maneira como você age, né, com o próprio time. Então é bem difícil isso, tá? Porque como que a gente não, eu não acho que tem um curso que te ensina a fazer isso, é experiência, sabe? Até Uhum. porque Sim. são inúmeras combinações que você pode ter de perfis dentro do seu time, né? Então, coisas que você acha que não vai impactar, às vezes alguém sair de férias pode mudar a dinâmica do time inteiro, sabe? E aí quando volta, muda de novo, sabe? Exato, tem que Então, refazer, exato. alguém ser promovido muda a dinâmica, pode mudar a dinâmica do time também, sabe? Então, assim, acho que todo dia é um desafio novo, sabe? No momento de crise, a dinâmica do time muda também. Se o jogo cai da loja, por exemplo, Puta, você tem que loucura. fazer uma pegada diferente. Você não pode, vamos Exato, pegar na mão, vamos fazer assim. Gente, é assim, ó, até acabar agora, vamos subir esse jogo de novo, sabe? exato. Então, seu modelo de liderança tem que ser maleável de acordo com a condição que você tá, né? É bem difícil, né, você pensar, porque as possibilidades são infinitas, mas o truque não é você conhecer todos os modelos de liderança, é você saber adaptar, sabe? Porque você vai descobrir um modelo novo de liderar de forma diferente, né? Uhum, que legal. Bom, Ti, eu queria falar então também agora dos próximos passos de uma figura que já é um líder técnico, ou já é um líder no geral, né? O que Uhum. acontece, né? Você já tá até comentando, né? Você hoje em dia é o game director de um time, mas para você, numa visão geral, como é que funciona, né? Qual é o próximo step de uma pessoa que já é um líder técnico? Ele vai para COO, né? Pensando na parte de dev, ele vai tentar essas cadeiras mais para cima. Existe necessariamente essa evolução para esse lado? Ou cada caso é um caso? Como que funcionou para você? E como que você imagina que é essa escada após a liderança técnica? No geral, quem está numa liderança técnica, isso depende muito de empresa, né, de projeto, de Uhum. mercado, de como que as coisas mudam, né? Mas eu não diria que tem um caminho fixo, não tem uma receita que vai acontecer e vai seguir. No meu caso, eu Não é saí de o uma um, liderança. depois o dois, depois o três, né? Não Que a tem, gente não sempre tem. segue no básico, né? Eu estou numa posição, por exemplo, que eu nunca imaginei que eu estaria há 3 anos atrás, por exemplo, né? Porque eu saí de uma liderança técnica que eu era o gerente de tecnologia, tinha um CTO em cima de mim, né? Que era o Uhum. responsável por toda a parte tecnológica da empresa. Na minha visão clara, se eu sair de gerente, o próximo passo para mim era virar CTO, né? E eu Perfeito. acabei virando game director de um jogo. Então, assim, no final eu acabei me distanciando da parte técnica, né?
Mas Foi quase que uma mudança em T. Foi pro lado, assim, em vez de. não, eu tô de lado mesmo, porque assim, eu saí da parte técnica por escolha, né? Porque começou a ficar muito pesado. O que aconteceu é que eu comecei a gerenciar o time, é o mesmo time. Eu tava de gestão técnica de um time e eu gerencio eles agora, só que com outro contexto. Eu trago muito mais contexto de Perfeito. produto do que contexto técnico. Então, quando eu tenho que falar assim, gente, a gente vai ter que tirar essa SDK e colocar uma nova, ou atualizar todas as SDKs do jogo, quem toma essa decisão de quando, o melhor jeito, a ordem que vai fazer, é o Fred, que é o líder técnico agora daquele time. E eu trago mais Uhum. contexto. Ó, esse jogo aqui, a gente caiu muito a nossa retenção, então a gente vai ter que fazer uma feature, ou vai ter que arrumar um negocinho que melhora isso aqui, sabe? Então eu trago para eles um contexto baseado no produto, ou estratégico, né? Então, assim, eu caminhei de lado, eu tive uma movimentação meio lateral, assim. No começo eu estava olhando as duas frentes, técnica e produto, mas começou a ficar muito pesado. Então eu falei assim, eu vou abraçar a técnica. Aí eu pedi pro Fred, eu conversei com ele, ele abraçou eu abracei de produto e o Fred abraçou a técnica, né? E foi. Uhum. Mas não foi um movimento lógico de qualquer carreira, né? Então Não é o a básico, ideia né? é, mas não quer dizer que não poderia, né? Mas com certeza, quanto mais você ascende no seu cargo, na sua carreira técnica que seja, o seu contexto muda e vai crescendo o nível de responsabilidade, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estava como responsável gerente técnico de dois times. Se eu tivesse virado CTO, eu teria que ter virado um representante técnico é, da empresa inteira, né? Da Então, empresa, de exato. dois times, eu teria que olhar, tipo, 6 projetos. Não que eu vou ter que tomar Uhum. decisão de 6 projetos, porque cada projeto tem seu líder técnico. Mas eu teria que ser a pessoa que passa o contexto para esse líder técnico, sabe? Então, Exato. você começa a abrir mão de algumas responsabilidades mais operacionais e acaba ganhando algumas mais estratégicas. Não quer dizer que você vai ficar só na gestão, mas acaba mudando, porque você não vai conseguir fazer tudo, né? O seu tempo é limitado, vai ter que escolher uma coisa ou outra. Então, no caso do CTO, o que ele fazia, ele olhava para 3 áreas e todos os projetos de forma geral. Então, ele que dava o contexto para os líderes técnicos, ó, o budget desse mês é tanto, a gente vai poder contratar 6 pessoas, então É. quais áreas que estão precisando de mais pessoas, ele que trazia o contexto mais de cima. São questões mais macro, né? Parece. Que quanto mais você E vai funilando, vai ficando mais micro do coisa. Então, essa visão do CTO tem que ser a macro que realmente abraça a empresa toda. isso, né? Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo que eu falei, o CTO ele consegue ajudar na questão de quanto budget a gente tem para contratar, mas ele não vai contratar ninguém. Quem contrata vai ser o líder técnico, sabe? Exato, muito bom. Então, assim, aí vai nisso. Então, o que acontece é que você pode subir uma ascensão clara, técnica dentro de uma empresa, como também não, sabe? Você pode. Eu já vi muito, aconteceu muito de pessoas que foram coordenadores com a gente e quando saíram voltaram a ser dev, sabe? Então, Perfeito. assim, e não é um problema nenhum, né? Eu já vi caso de dev que virou GD, né? Então, já acontece tudo, né? Tem de tudo, realmente, tem de tudo. É, Então, eu acho que é difícil traçar uma linha, eu acho, sabe? Depende muito de cada pessoa. muito legal, cara, muito legal. Bom, agora eu queria fazer o contrário, né? A gente tá falando dos cargos mais acima, agora eu queria fazer o contrário. Eu queria entender com você alguma dica, o que que você sente que é preciso fazer, né, para se tornar um líder técnico. Então, quais tipos de coisas a pessoa precisa estudar? O que que você aconselharia essa pessoa a ir atrás se ela tem essa visão de, puta, eu gostaria de ter esse cargo, né? Ser essa figura técnica para o meu time. Então, o que eu preciso fazer para desenvolver esse lado? Legal. É, uma coisa que eu falo, assim, para quem acaba entrando nessa questão da liderança, tudo, né? É que, assim, se ela já é um dev, ela já foi treinada para se desenvolver tecnicamente, né? Então, você passou por uma faculdade, ou fez muito, ou estudou muito, ou fez muito joguinho para você conseguir se desenvolver, aprender particularidades técnicas, né? Esse é uma, é, esse é um desenvolvimento mais natural para os devs, para essas pessoas, né? Então, por exemplo, assim, surgiu uma engine nova, vamos testar? Em geral, costuma ser mais natural para as pessoas, porque já testei 80 engines, Exato. vou testar mais uma. Uma das coisas que as pessoas acabam negligenciando quando a gente fala sobre liderança são as soft skills.
que é uma questão que a gente não tem um treinamento tão forte na faculdade, né? E nem, dependendo do seu contexto, nem na vida muito você teve muita oportunidade para isso. Então, por Sim. exemplo, uma coisa que é imprescindível e precisa ter bem desenvolvido se você tiver almejando algum cargo de liderança ou ter o papel de liderança é comunicação, por exemplo, sabe? Você tem que saber se comunicar bem. Não adianta nada você saber onde tem que ir e você instruir o time da forma errada, sabe? Não Né? passar a Então, mensagem direito, né? Não é nem que você tá exato, falando a coisa errada, mas você não tá passando a mensagem. Então, exato, né? Então você sabe qual que é a resolução do problema do projeto. Mas se o time não conseguir engajar no que você está falando, eles não vão fazer. Ou eles vão fazer errado, né? Então, assim, exato. comunicação acho que é uma das questões mais importantes, e eu acho que, no geral, eu não conheci uma pessoa que não teve problema de comunicação alguma vez na carreira profissional. É um negócio que tem que se desenvolver sempre, sabe? E é desenvolvível, né? Você consegue melhorar, você melhora isso, sabe? Conversar bastante com as pessoas. É uma coisa que eu recomendo, por exemplo, com os meus devs, a gente, em geral, eu tinha bastante one-on-one, né? Eu fazia one-on-one com todos os devs que eu liderava, por exemplo, né? Eu recomendava para alguns devs a fazer one-on-one com outros devs, tipo, Massa. com RH, conversar com outras áreas, sabe? Ah, mas eu precisava de um asset. Eu falei assim, então vai lá e marca uma reunião com essa pessoa e fala para ele o que você está precisando, sabe? E por que você está precisando. Porque comunicação também é uma coisa que você pode ler quantos livros você quiser, mas só vai aprender aplicando, sabe? Então, Praticar. Uhum. tem que praticar, sabe? Tem que conversar com as pessoas. Por quê? Porque cada pessoa recebe mensagem de forma diferente. Cada pessoa te passa mensagem de forma diferente, sabe? Então, você vai encontrar, por exemplo, um artista que ele é super direto e vai parecer que ele é grosso. Como que você lida com isso, sabe? Da mesma forma, pode ser que eu seja muito direto e eu tô parecendo grosso para todo mundo. Como que eu lido com isso? Porque é uma pessoa que é mais incisiva, né? Então, como que eu sou um líder se eu não consigo enxergar a maneira certa de conversar com cada pessoa, né? Então, assim, comunicação acho que é uma coisa eu começaria para qualquer cargo, para qualquer pessoa, e não só para quem quer ser líder técnico, lógico, para quem vai ser líder, eu acho que é imprescindível, mas é uma coisa que muita gente negligencia, sabe? E eu acho que faz toda a diferença, principalmente para quem tem um cargo de liderança, né? Ou tem um Que papel de legal. liderança, né? Que legal. Então, Ou eu que olharia vise, né? Vise o papel, né? Legal. Muito bom. que esteja querendo assumir um cargo, né? Então, a comunicação com certeza é um passo importante, tá? É, e as outras soft skills, né? Então, tipo, a gente ter esse contato com pessoas, saber entender qual que é a motivação de cada um, saber entender o que é o objetivo do grupo, sabe? Voltando àquele exemplo lá da viagem, né? Se você está fazendo uma viagem com 10 amigos e você se, você, você se propôs a ficar responsável pelo roteiro, você tem que saber o que cada um gosta de fazer, sabe? Você não vai fazer o roteiro só que você gosta de fazer, né? Tipo, você não vai fazer o roteiro que passa só por restaurante que é japonês, sabendo que metade do seu grupo não come peixe, sabe? Então, Sim. tem que ter esse tato, né? Você tem que saber que quando você assume essa responsabilidade de liderança, ou quando você a herda, você ganha essa responsabilidade, você está trabalhando pelo grupo e não por você, né? Então, esse tipo de tato, esse tipo de visão é importante. Então, você tem que conhecer as pessoas, tem que saber falar com elas, tem que saber lidar com elas, entender o que elas querem, né? Então, eu acho que essa parte é a mais difícil, porque, como eu falei, é importante a parte técnica, é super importante. Mas para quem já chegou a virar dev, quem passou por uma faculdade, quem já fez vários jogos, cara, isso é mais natural. Eu não acho que as pessoas vão encontrar tanta dificuldade na parte de atualização técnica. Mas, na outra parte, ninguém fez isso na escola, sabe? Ninguém fez isso de forma mais profissional dentro da faculdade, por exemplo. Só um ponto nisso daí, né? Uma dica uma dica não, né? Mas uma coisa que eu já ouvi é que se a pessoa tem muita ânsia para ser um líder logo, às vezes, normalmente, ela não deveria ser um líder. Porque se ela quer pular de um júnior para um líder já em um mês, assim, parece que ela não entendeu que o líder tem uma jornada e que só quer um pouco de poder, né? E liderança não é o que você já comentou aqui antes, né? Que liderança é sobre tudo, menos sobre poder e controle, né? Isso. O que eu acho que o que acontece muito, que eu já vi acontecer,
eu falei aqui que a liderança ela tem que ser conquistada, né? Uhum, Ela não é. Dificilmente funciona uma liderança que é dada, assim, né? uhum, E a liderança está muito atrelada com confiança, né? Em geral, para você ser um bom líder, as pessoas têm que confiar em você. E confiar não quer dizer que você sempre vai acertar, que ela confia que você sempre vai ter a melhor decisão. É confiar que quando der errado, você vai estar lá para ajudar a resolver, sabe? É que você está fazendo o seu melhor para que a equipe, ou o time, ou o projeto consiga ter o melhor resultado, né? E a uhum, confiança é muito tricky, porque assim, é muito difícil você ganhar confiança, leva tempo, mas você quebrar a confiança é muito rápido, sabe? E uma vez que você quebrou, reconquistar ela é muito mais difícil, sabe? E às vezes, a pessoa que está indo muito rápido, com muita sede ao pote, é mais fácil ela cometer um deslize que quebre a confiança de uma pessoa, de um time, né? Depois, para reconquistar isso, acaba ficando bem mais difícil, né? Então, é um processo mais lento, né? Às vezes, a pessoa vira líder sem saber, porque já trabalhou tanto tempo naquele. É o caso que eu falei do QA, sabe? Ela Sim. nem sabia, nem tinha ideia que ela era líder. Mas quando eu falei assim, ó, o contexto é esse, você faz isso, as pessoas te ouvem. Quando você fala, todo mundo cala a boca, todo mundo cala a boca, sabe? Então, assim, não é porque você é autoritário, é porque as pessoas te respeitam, as pessoas confiam quando você fala, né? E você conquistou isso no decorrer de 5 anos, não foi num dia pra noite. Não é porque essa pessoa é brava, ele vai soltar os cachorros. Não, é porque você se provou que você é bom, que você manja o que você está falando, sabe? E eu acho que uhum. isso é um processo gradual, né? É igual você querer ficar no shape na academia. Cara, não Sim. adianta você ir hoje lá e ficar 12 horas na academia, amanhã não vai ter nada, você vai ficar só zoado, com a puta dor no Só corpo, né? dolorido. Exato. É, sabe? E provavelmente você vai ficar um mês sem ir, sabe? E aí, pra você recuperar isso aí depois, porque você ficou um mês sem ir, né? Então, eu acho que é o erro que acontece quando a pessoa vai muito, e eu não acho um problema a pessoa querer muito ser líder, sabe? Talvez ela tenha aquela aptidão, mas vai com calma, vai um passo de cada vez, né? Vai um step de cada vez, porque não é tão simples reconquistar uma confiança que foi quebrada, né? Ti, um ponto, até no ponto da confiança e como conquistar, né? Um ponto sobre liderança que é um ponto difícil é sobre dar feedbacks. A gente até tem um episódio do podcast que a gente fala sobre isso. Mas eu queria Uhum, ver o teu olhar como líder, né? Como dar feedbacks. Até naquele cenário do que a gente já falou de diferentes perfis requerem diferentes formas de lidar. Então, para você, tem alguma dica essencial de como um líder deveria passar feedbacks para os seus liderados? olha, feedback também é uma questão de cada pessoa acaba criando o seu estilo, sua maneira de lidar melhor, né? Se eu fosse falar Uhum, de uma forma geral, o conselho que eu daria para qualquer pessoa que tem um cargo hoje que tem que lidar com pessoas e passar feedback, ou não, ou você tem que passar feedback para alguém, você nem é a líder dessa pessoa, uhum, é que você passe o feedback de forma mais sincera possível, sabe? Eu acho que um feedback ruim é aquele que você chega tentando passar um negócio e a pessoa deixa brecha para entender outra coisa, sabe? Que é sim. tipo, então, assim, eu não acho que depende da pessoa, é legal você ser direto, depende da pessoa, não. Mas é importante que você seja o mais sincero possível. Você fale o que realmente você tem que falar. E não ficar tentando dar rodeio, tentar maquiar. Se for um feedback duro, tem que ser duro, sabe? É, mas que seja transparente. Eu acho que isso funciona. Pode ser, em algumas situações é bem mais difícil, mas em geral é o que funciona melhor, sabe? Então, tomar cuidado, assim, aquelas estratégias, pelo menos no meu contexto, eu vi funcionar muito pouco, né? Eu quero passar um feedback é, duro pro Pietro, mas primeiro eu vou falar um negócio que ele faz bem, sabe? Uhum. Desculpa, porque assim, você tá falando de uma coisa que eu tenho que melhorar ou você tá falando de uma coisa que eu faço bem, sabe? Então, e se eu conheço você, Pedro, eu posso chegar e falar assim, ó, Pedro, vamos ser direto. Eu acho que esse negócio que você fez aqui não foi bom. Foi ruim, isso aqui. E de repente pro Vitor eu tenho que falar assim, cara, o que você sentiu quando você falou assim com a equipe, sabe? Aí eu posso tomar uma abordagem diferente dependendo da pessoa. Mas o importante para mim é ser o mais transparente e sincero possível nos feedbacks. Eu acho que isso costuma dar melhor, né? Muito bom. E aí, ainda nesse cenário de pessoas, né?
E até do que a gente estava comentando, algumas pessoas elas são líderes naturais, ou eles têm bastante conhecimento, são aqueles talentos, né? Mas essas pessoas também são, às vezes, muito tímidas, apesar de ter uma habilidade de ser líder, de quando fala as pessoas prestam atenção, aquela pessoa tem um pouco de receio de falar, é um pouco insegura. E aí a minha pergunta para você é como é que você faz para alavancar a voz dessas pessoas que têm mais esse receio, esse medo, essa insegurança? Como você, no seu dia a dia, pôs essas pessoas no spotlight sem precisar que elas também estejam overexposed, né? Então você, não, beleza. O John tem uma habilidade, quando o John fala é muito interessante, eu acho que ele pode se tornar um bom líder, mas ele precisa melhorar nisso. Vou só fazer o John falar. Não, talvez você quebre a pessoa nesse processo. Como é que dar voz para as pessoas que não, talvez não tenham tanta voz naquele momento? Entendi. É, fazendo uma leitura do que eu acho que é o caso da timidez, né? Como que as pessoas se sentem Uhum, quando elas se consideram tímidas, né? No geral, quando as pessoas estão falando de algo que gosta, eu acho que a timidez diminui bastante, né? uhum, Então eu posso estar num grupo lá que é todo, eu acabei de chegar numa empresa nova, todo mundo lá. Se alguém começa a falar comigo sobre, sei lá, fazer origami, que é um negócio que eu adoro, minha timidez talvez diminua um pouco, sabe? Porque é um assunto que me interessa, um assunto que eu domino, e aí vai saindo, né? Essas coisas. Então, ela tá diretamente atrelado com o interesse da pessoa daquele assunto ou da capacidade que ela tem de conhecimento daquele assunto, né? E eu acho que vai, na minha opinião, vai indo para esse lado, sabe? Se eu tenho um dev lá que manja muito de um assunto, mas ele tem timidez para falar, então, trazer mais esse assunto à tona, porque em geral ela vai acabar falando sozinha, sabe? Senão, se você começa a falar de filme e o, o John tá lá quietinho, mas ele manja muito de filme, quando a gente fala de um filme que ele gosta, é capaz ele falar um comentário sobre o filme que ele gosta, sabe? Então isso Sim. vai saindo. Então é você trazer o assunto, você entender qual que é o assunto que a pessoa gosta ou que a pessoa domina e trazer isso à tona. Em geral as pessoas se soltam sozinhas. Ou você incentivar essa pessoa dizendo para ela ou mostrando para ela que ela domina aquele assunto, né? Então, tipo, John, você manja muito de filme, cara, você me recomendou um monte de filme legal, não sei o que lá, vamos bater um papo sobre filme, não sei o que, e talvez você fique mais solto, né? Porque às vezes a timidez é, como fala, esqueci a palavra, é um anseio, a pessoa não achar que ela tem conhecimento suficiente, né? Uhum. Então, um líder pode incentivar a pessoa a falar assim, não, você tem, e o que você tem a falar provavelmente vai interessar muita gente, sabe? Então, deixar a pessoa segura nos assuntos que ela tem maior conforto, mais familiaridade ou mais interesse, né? Em geral, se o John gosta de filme, a gente fala sobre filme, ele deve entrar na conversa. Se eu incentivar ele, falar que ele manja muito de filme, que eu nunca vi filmes melhores do que ele me recomendou, em geral, ele vai começar a recomendar mais. Mas se eu começar a falar de música, talvez aí ele se retraia, porque é um assunto que ele não domina, né? Então, assim, Perfeito. eu acho que uma estratégia boa é você tentar explorar qual que é o interesse da pessoa para ela conseguir se soltar mais. Pô, que legal. Que legal. E aí a minha última pergunta para você, Ti, bom, a gente Uhum. já falou muita dica para quem quer se tornar um líder, para quem é um líder, já muitos olhares para isso, mas você como um líder, né? Você hoje é um diretor do jogo, mas você já foi um líder técnico. Qual é a dica que você daria para a galera de produção? Não para como se tornar um líder, mas para a galera que está ali, ó, tá ali no dia a dia trabalhando no jogo, tendo que lidar com os perrengues. Qual é a principal dica, ou se você tiver uma palavra para eles? Pra, na questão de produção mesmo, assim, que eu acho que é Sim. importante para eles? Uhum. Eu acho que tem duas coisas que a gente falou na conversa que eu acho que são super importantes, todo mundo fica atento, que às vezes a gente negligencia um pouquinho, né? Uma delas é olhar o mercado, né? É ficar sempre olhando o que está acontecendo, ficar atualizado com o mercado, porque, como eu falei, eu acho que isso não é uma responsabilidade, isso é responsabilidade de alguns cargos, mas eu acho que isso deveria ser natural para todo mundo que trabalha com tecnologia. Não só com jogos, mas com tecnologia em geral. É importantíssimo ver o que está saindo de novo, porque muda o tempo todo, né? Então, com certeza, a pessoa que está inteirada com isso já tá andando na frente, né? E a outra coisa é não negligenciar também a sua desenvolvimento de soft skills, né?
que é como eu falei, todo cargo técnico alto vai precisar ter algum nível de soft skill, de comunicação, de gestão de pessoa, que não precisa ser formal, tipo, não precisa fazer one-on-one, contratar e demitir, mas você vai ter que saber ensinar uma pessoa, vai ter que ter paciência para entender quais são as dificuldades. Então, quando eu falo assim, soft skills, a comunicação a gente falou sobre, é muito importante, mas é, saber lidar com pessoas diferentes, né? Entender quais ser empático, né? Entender quais são as dificuldades de cada pessoa. Cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Então, eu acho que isso é bastante importante e às vezes a gente deixa isso um pouco de lado. Ainda mais agora que a gente, assim, eu falo, boa parte das empresas de tecnologias que eu conheço tem uma questão remota ainda, né? A interação presencial diminuiu bastante, né? Então, fica mais difícil a gente treinar essas coisas, né? Então, eu acho que são pontos importantes para ficar atento, porque isso, a questão da atualização eu digo da parte de tecnologia, porque é onde a gente está inserido, mas a comunicação acho que é para qualquer pessoa, isso vai te ajudar na sua vida pessoal, isso vai te ajudar se você fizer uma mudança de carreira, isso vai te ajudar para sempre, né? Acho que é imprescindível, porque tem poucas funções que eu conheço que tem que trabalhar sozinho, que você não tem que lidar com pessoas, né? Uhum. Então, É o da caverna que ele tá falando, né? Sim. não tem. Até se eu Quem é quiser esse vender meus cara, né? quadros, eu vou ter que tratar com o cliente, sabe? Se eu quiser fazer meus Aham. quadros em casa sozinho e vender quadro, eu vou ter que tratar com o cliente. Eu tenho que saber o que ele quer, eu tenho que entender o que ele está buscando, sabe? Então, assim, lidar com pessoas no mundo que a gente vive é difícil, muito difícil escapar disso, né? Então, seriam essas dicas que eu daria. A gente acaba, às vezes, negligenciando um pouquinho disso daí, né? Massa. Bom demais. Boa. Bom, tia, agora a gente vai para a última dica. Brincadeira, a gente já. Na verdade, é sim uma dica, né? Mas a gente vai para a última pergunta famosa do GD de bolso aqui, que agora a gente está querendo ir pro lado legal da coisa, né? Eu queria dicas para você na nossa última perguntinha de jogos para jogar. Queria ouvir de você coisas que você acha que vale a pena as galera que tá ouvindo jogar, porque você gostou muito, dado qualquer circunstância, ou porque você já acha que é um jogo muito legal, ou alguma coisa que faça sentido com o papo que a gente está falando agora. E também, se você tiver alguma recomendação de pessoa para as pessoas seguirem, para aprender mais sobre liderança, ou só porque ele é uma ótima pessoa para se seguir, para aprender mais sobre desenvolvimento de jogos, seria muito legal. Então, duas dicas. Dica de Uhum. jogos, se você tiver, e dica de pessoas, se você tiver também, para trazer para gente. Beleza, deixa eu ver aqui. Sobre jogos, talvez vai ser difícil eu não cair muito no campo pessoal. Deixa eu Por ver. favor, mas é isso que eu quero. O que que você tá jogando de legal aí? Olha, eu vou te falar a verdade que os últimos meses eu tenho jogado nada, né? Porque eu tava viajando, então não deu tempo de Exato, jogar. não Eu, parou. eu, jo- eu joguei muito alguns joguinhos de celular pra testar, assim, mas nenhum me chamou muita atenção, me prendeu muito, né? Eu gosto muito de Nonogram, né? Então, eu Massa. tenho um jogo que eu jogo muito no Nonogram porque sempre gostei, desde a época de. Não sei se alguém pegou essa época, mas Nonogram tinha no livrinho da banca, vendia, sabe? Era Sim, bem lá raro do achar, mas coquetel. É quase que um isso, livro isso, coquetel, assim. isso. Eu fazia bastante, bastante desses negocinhos, e aí quando virou virtual, assim, pra mim foi ótimo, né? Mas antes de estar viajando, comprei um PS5 e tava jogando jogos de PS5, né? Então, tava mais embarcado no console. Eu gosto muito de Star Wars, então os últimos jogos que eu joguei foram de Star Wars. E eu recomendo Ah, bastante. legal. Eu gosto bastante de Star Wars. Eu joguei o Jedi, né? E Os o Jedi Survivor. Fallen Survivor, né? Falei, Nossa, falei legal. Order, achei bem legal. E Puta, eu que gosto, legal. eu gosto de jogos de luta também. Então, de vez em quando eu jogo um Street Fighter. Porra, aí sim. Aí você tá falando comigo, pô. Eu sei que você curte, né? Você tá aí nos campeonatos, que eu tô ligado. A gente apanhando dos outros aqui, sim. Mas o meu gosto não, né? Tipo, mas o que eu tô jogando varia muito do momento, né? Então, por enquanto, não tô jogando nada assim, mas recomendaria bastante esses jogos de Star Wars, que já tem um tempo que saiu os dois, né? Mas eu gosto muito da narrativa, a história acho muito boa. E acho que é isso. Massa, que legal.
E pessoas, se Uhum. você tiver lembrando de alguém aí que você acha que faz sentido, a galera que ouviu seguir, para aprender mais sobre liderança ou não, só porque é uma Entendi. pessoa legal da indústria e tudo mais. Tem um cara que eu sou muito fã dele, né? Ele chama Simon Sinek. E ele fala sobre liderança de pessoas, ele fala sobre construção de equipe, ele fala sobre várias coisas sobre gestão. E eu acho que ele tem muito do que hoje eu acredito e da maneira como eu gerencio vem de cursos e vídeos e ensinamentos que ele passa, assim. Eu acho que ele pega umas questões bem legais, assim, e coloca você para pensar, sabe? Então, recomendo bastante. Ele tem o perfil dele no LinkedIn, ele põe bastante vídeo, né? Uns cuts de palestra que ele dá. No YouTube você acha Sim, bastante sim. coisa sobre ele também. Então, recomendo bastante para quem não conhece, dar uma olhada nele lá. Porra, legal, beleza, já vou até, estamos anotando aqui para depois divulgar melhor. Ti, muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito legal, muito aprendizado, muitas informações pra gente. E aí, como sempre, você é sempre muito simpático. Muito obrigado mesmo pela conversa. Eu que agradeço aí pelo convite e se precisar, só chama de novo. Tamo junto. Cara, eu queria abrir o espaço para você divulgar alguma coisinha que você tá fazendo, os jogos da Space. Se quiser falar também sobre qualquer outra coisa, divulgar LinkedIn, se você quiser, fica à vontade, cara. Ah, da empresa, a gente tem um jogo que a gente lançou recentemente que é o jogo da franquia Bid Wars, né? Que é o Bid Wars Massa. 3. Então a gente tá no comecinho ainda, a gente tá melhorando bastante coisa no jogo ainda, mas quem tiver chance de testar, pode testar lá. A gente vou ficar bastante agradecido se o pessoal mandar feedbacks para melhoria, né? E dá 5 estrelas. E acho que é isso. Dá 5 estrelas falando vim por causa do GD de bolsa e por causa do Ti, que eles vão com certeza ler lá, que vai ser legal. Boa, se gostar, compartilhar com as pessoas, para as pessoas tentarem também. Né? Baixa também o Bid 2, que o Bid 2 também é bem legal, compara os dois jogos. O Bid 3 tá 3D, então ele já tem uma pegada um pouco diferente. Então, Ah, que da é, hora, que da hora, que da hora. acho que é legal dar uma olhadinha E nos dois. eu trabalhei por muito tempo no Bid 2 até. É um dos meus filhos, assim. Gosto É, muito do jogo. eu acho que muita gente passou pelo Bid 2, né? Ele é um jogo bem grande, né? Tipo, da empresa, Exato. ele tem bastante história. Uhum, uhum, muito massa. Cara, novamente, muito obrigado. Valeu mesmo pelo papo. Foi muito massa. E também muito obrigado, Pedro Amaral, por estar aqui com a gente, né? Tudo bem que você não tá tão tarde ou tão cedo quanto o Ti, mas tá tarde aí também, né? Pô, muito obrigado, Ti. Muito obrigado por estar aqui às 6 da manhã. Eu acho que para mim é uma das gravações mais cedo que a gente faz, John, porque são ainda meia-noite e meia. Tem vezes que a gente está começando de meia-noite e meia. É, Tá bom pra caramba. mas, sim, muito obrigado. Realmente foi uma aula, como sempre, né? Eu acho que assunto de liderança é sempre um assunto que eu acho que é delicado, não pelo cenário de que não deveríamos falar de liderança, mas exatamente porque a gente deveria falar e ele tem, como a gente comentou, diferentes perfis, muitas coisas, muitos meandros ali no caminho que é muito importante especificar e não só dizer, tem uma solução única para a liderança, né? E eu acho que você fez isso aqui muito bem. Então, muito obrigado pela participação hoje e, e muito obrigado pelo esse líder que você é, né? Pelas pessoas que você lidera e que você traz para o mercado. São sempre grandes pessoas. Legal, eu que agradeço pelo reconhecimento aí. E eu acho que eu me tornei um líder principalmente pelas pessoas que me ajudaram a chegar aqui, né? Então, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e de conquistar, né, a confiança e a liderança das pessoas, me fizeram ser o líder que eu sou hoje. Então, na verdade, devo muito a todas elas. Que massa. Muito bom. Valeu. John, e Olá. se você quiser que o GD de Bolso lidere a sua lista no final do ano, ali, ó, Spotify Wrapped. Final do ano, você quer o GD de Bolso no topo da sua lista. Como é que você faz? Para você ganhar essa moral com a gente e também ficar bonitão o GD de bolsa no final de ano para você, é só você dar um play nesse, claro, episódio que você está ouvindo até agora, e todos os outros episódios que a gente já lançou
aqui nesse ano e nos últimos anos, procurando por game design de bolso nas plataformas de streaming, como o Spotify, né, que faz o seu recap anual. Vai lá, dá uma olhadinha e ouça os outros episódios, que tem muito papo legal com gente muito legal, igual o Ti. E lembrando novamente, se quiser votar no GD de Bolso no prêmio Melhores Podcasts do Brasil, é só entrar no site www.premiompb.com.br/votar e na categoria Educação, dá um votar na gente lá. E valeu todo mundo que tá fazendo aí. E claro, se você quiser ficar sabendo das novidades e todas as coisas novas que a gente do GD de Bolso está fazendo, é só seguir a gente, o @GD de Bolso nas redes sociais, no Instagram e no Twitter e no TikTok também tem algumas coisinhas lá. Boa, gente, muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!